Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do podcast do Histórias que Fazemos. E neste episódio vamos falar sobre memórias de Teresópolis e também um pouquinho sobre lugares de memória e patrimônio cultural. Quais são as memórias de Teresópolis? Quais são as memórias que a cidade nos conta? Quais são os vestígios, as evidências da história que podemos encontrar no nosso dia a dia? Aqui eu vou começar a apresentar os lugares de memória de Teresópolis, sejam eles lugares físicos ou simbólicos. O que quer dizer? Podem ser físicos como prédios, museus e monumentos, ou simbólicos como datas comemorativas, festas e manifestações culturais. Os lugares de memória são onde as memórias são feitas. Eles são criados para preservar memórias, para representar o passado e para fazer história. Com eles, essas memórias são transformadas em história. Vamos de exemplo. Vamos pegar os locais pelos quais passamos no podcast anterior, em nosso passeio pelo centro da cidade. Logo na Praça Baltazar da Silveira, a praça da Igreja de Santa Teresa, vimos a casa de memória, aquele chalé com uma escada na entrada e uma varanda. Ela é uma construção tombada. Tombada quer dizer que ela é registrada como patrimônio cultural. Na verdade é o contrário, né? Ela é tombada para não ser tombada. Ela é tombada para manter-se em pé. Ai, péssimo, né? Mas bom, ela é uma construção tombada e isso quer dizer que ela é registrada como um patrimônio cultural. E por isso ela deve ser preservada. Ela deve ser mantida em sua forma original, para nos lembrar do passado e manter a sua memória viva no tempo. E na rua Delfim Moreira passamos pelo estacionamento a R$2, que tem a ruína de uma casa. É a Quinta das Magnólias, que foi cunhada no nome da família Perry, que tem aquele azulejo que tem o nome dela ali, né? Perry 1868, se eu não me engano. E ela continua ali, mesmo como ruína também, porque ela é um patrimônio tombado. E, infelizmente, ela não tem mais uso nenhum, porque ela sofreu um incêndio nos anos 90 e não recebeu cuidados de preservação desde então. E também por isso não sabemos bem que memória ela guarda, nem qual passado ela representa. Mas podemos perceber que os Perry tentaram marcar o seu nome na história, ao tentar e conseguir transformar aquela casa em um patrimônio cultural. Nome. Sobrenomes. Sobre os nomes, temos muitos exemplos para mostrar como a humanidade tenta deixar suas marcas na história através de nomes e sobrenomes. E em como as pessoas se esforçam em marcar a história através de seus próprios nomes, de suas imagens e do que realizaram. A casa de memória, por exemplo, ela tem um nome. As ruas, as praças. Temos por toda parte placas com nomes de pessoas que foram importantes na história. Os monumentos, as estátuas que homenageiam alguém fazem papéis parecidos. E é aí que podemos entender a história através dessas marcas e principalmente podemos entender como a história é feita a partir delas, ao observá-las. Quem são essas pessoas que ganharam esses lugares de monumento? Como e por que elas ganharam esse lugar? É necessário a gente se perguntar isso. O lugar de memória é importante. Para as pessoas, nomes e sobrenomes, o lugar de memória lhes dá imortalidade. E para além disso, o lugar de memória representa não só o passado, mas também a cultura de uma população. Tenha isso em conta. E o lugar de memória conta, ao final de tudo isso, quem nós somos, do que somos feitos, e conta como fazemos história. E quais são os lugares de memória de Teresópolis? Quais são os elementos, as coisas que identificam a cidade, que contam do que ela é feita e como ela foi feita. Por quem? Quem faz a história? Quem transforma a memória em história? Eu dei o exemplo de como os nomes marcam a memória.
e como eles podem criar lugares de memória para representar o passado. Representar o passado, mantê-lo presente, é uma forma de contar quem somos. É muito importante olhar para os lugares de memória percebendo isso, para entender a nossa história. Não basta só identificá-los, saber quais são eles, saber onde estão, mas compreender o que eles estão representando, o que eles estão nos contando. Teresópolis. Vamos começar pelo nome da cidade. Logo de entrada, um lugar de memória da cidade é o passado imperial do Brasil. A cidade tem o nome em homenagem a Teresa Cristina, a imperatriz esposa de Pedro II. Temos sua estátua ao chegarmos na entrada principal da cidade, e o prédio da prefeitura tem seu nome também. Mas na cidade não temos outros indícios da presença da imperatriz, e nem muitos da família real também. Eu fui pesquisar um pouco e encontrei que a cidade ganhou esse nome só em 1892, um ano depois dela ter ganho o estatuto de município em decreto estadual, ou seja, ela se tornou um município em 1891, cresceu ao tamanho de um município em 1891 e em 1892 ela foi oficializada com o nome de Teresópolis. Até 1891 tinha o nome oficial de Freguesia de Santo Antônio do Paquequer. Mas foram encontradas fontes com a participação de um colega professor de que o nome Teresópolis com HZ já era usado na capital do então Império desde 1855. O meu colega Luiz, ele trouxe um anúncio do jornal Diário do Rio de Janeiro de 1855, que falava da venda de um terreno nas terras de Teresópolis. Com esse título, era anunciado um terreno em Teresópolis. Não se falava Freguesia Santo Antônio do Paquequer, falavam Teresópolis. Então eu me perguntei, por que teriam dado o nome da cidade em homenagem à imperatriz, ainda por cima 2 anos depois de o Brasil já ter se tornado república, que foi em 1889. Então, a partir da fonte que o meu colega trouxe, somos levados a pensar que provavelmente o nome foi mantido por tradição, por já estar recorrente na boca do povo da capital, e também para valorizar as terras da região. A estratégia era que a imagem imperial, tão nobre e ideal da família real, trouxesse famílias do Rio a comprarem terrenos aqui para fazerem suas casas de veraneio. Assim como Petrópolis cresceu muito como uma cidade imperial. Então, um lugar de memória da cidade é essa identidade imperial, esse passado imperial, né? Essa proximidade com a família real europeia. E temos mais um lugar, outro lugar de memória que a cidade pode contar para a gente, que jaz no nome do primeiro fazendeiro de sucesso da região. A sua fazenda era um caso de sucesso, como podemos falar na língua do marketing atual. Era, em 1821, chamada de uma fazenda modelo e tinha o nome de Santana ou Santo Antônio do Paquequer. Veja que até o nome do povoado e depois freguesia veio em referência a esse empreendimento, uma fazenda, um fazendeiro. Teresópolis, desse jeito, é marcada pela produção agrícola, inclusive na sua memória. E podemos dizer que esta é uma marca de sua identidade. É um lugar de memória da cidade de Teresópolis, as fazendas. Temos em Venda Nova o Sobrado Histórico, que é um museu que vale muito a pena visitar. E o Sobrado, ele era a sede da fazenda que ali ficava. E hoje, como museu, conta a história do bairro de Venda Nova, que cresceu assim que a fazenda parou de existir. Então conta também sobre a população que estava ali. E vamos tomar o exemplo de outro bairro, a Quinta do Lebrão, que tem o nome de uma fazenda, Quinta, e do seu dono, Lebrão. Ali ficava a fazenda de marmelos do Manuel José Lebrão. Tem nome de rua nele aqui também. E ele foi um dos fundadores da Confeitaria Colombo, que era muito famosa no Rio de Janeiro, na cidade, e faz parte do patrimônio cultural da cidade do Rio. E na fazenda de marmelos do Lebrão eram cultivados os marmelos para preparar a famosa marmelada da confeitaria. Então, algumas evidências que podemos perceber com esses exemplos, os lugares de memória que representam o nosso passado, estão relacionados com pessoas importantes que conseguiram algum poder político e econômico
pessoas com dinheiro e propriedades, seja a imperatriz ou os empresários fazendeiros. Mas, a essa altura, no ano de 2020 em que estamos, sabemos muito bem que a história não é feita só de imperatrizes e fazendeiros, como também podemos assumir abertamente hoje a presença das tantas pessoas e vidas responsáveis pelos cultivos, pelas obras de sobrados e santuários, e principalmente pela nossa cultura. A cultura é o lugar onde a memória dessas pessoas mais conseguiu manter-se viva ao longo dos séculos de escravidão no Brasil. Mesmo que nem todas tenham ainda se tornado monumentos, até agora, nem reconhecidas como memória oficial ou patrimônio cultural. E tem uma coisa genial que acontece aí, nessas manifestações culturais. Elas contêm muita sabedoria, elas ensinam sobre o mundo e sobre a história. Então, o que temos é uma cultura muito rica de conhecimentos. Com ela, percebemos que também é possível construir a memória de um povo através de suas manifestações culturais, por música, dança, canto, ritos, festas, e não só por placas e monumentos. O jongo, por exemplo. O jongo é uma manifestação que nasce nas fazendas entre as pessoas escravizadas que trabalhavam nelas. Muitos vindos de África, outros tantos de seus descendentes e descendentes dos povos indígenas que já viviam nessa terra. O jongo é rito e festa, é música, dança e canto, e nas suas letras conta a história de reis e rainhas africanos, conta e encena as questões que essas pessoas enfrentavam em sua condição de escravidão, ou seja, estavam ali fazendo a sua própria história também. E o jongo é reconhecido como um patrimônio cultural brasileiro desde 2005, como forma de expressão, e é feito de saberes e práticas que transmitem memória e cultura e contam a história de um povo negro escravizado que experienciou o trabalho forçado nas fazendas. Os mestres de jongo eram responsáveis por preservar as práticas e os rituais dessa manifestação, por mantê-la viva de geração em geração. E essa é uma forma de memória que a gente pode chamar de espontânea, um fazer tradicional. Mas voltando aos lugares de memória, eles dizem mais sobre criações menos espontâneas de memória do que essa tradicional que eu mencionei do jongo. Os lugares de memória vêm da nossa necessidade de resgatar um passado ou da nossa dificuldade de manter a memória, seja por uma ruptura no nosso processo de transmissão dos saberes ou por perder nossas testemunhas de primeira mão, os mestres, os contadores de história. E com o jongo se tornando um patrimônio cultural, isso quer dizer que já não havia tantos mestres para continuar o legado? Essa é uma outra questão. O que importa no que eu estou querendo dizer é que esse é um exemplo da memória do povo negro sendo reconhecida como oficial e se transformando em história. A memória e a história dessas pessoas que estavam vivendo na fazenda enquanto só se falava dos fazendeiros e de seus sucessos. E são essas narrativas e essas memórias que precisamos olhar melhor para podermos ver toda a história. E a história, como disciplina, como campo de estudo, como ciência, tem feito isso nas últimas décadas já. Então vamos nos perguntar, como podemos contar a história de Teresópolis, considerando também esse outro lado que por muitos séculos ficou esquecido, ou melhor, invisível, para a história que era feita e para as pessoas que a faziam. Muitos dos bairros de Teresópolis, por exemplo, eram fazendas. Vamos falar das memórias dos bairros? Eu deixo esse convite em aberto, porque já estamos chegando no final do nosso podcast e até o fim desta série de podcasts e ainda vou falar de mais algumas formas que podemos olhar e perceber a história. E o próximo episódio é sobre os patrimônios culturais de Teresópolis. Esse convite para fazermos as memórias dos bairros se estende a quem se interessar. As redes estão abertas. O meu desejo é que o podcast do Histórias que Fazemos continue. Porque a história, ela pode ser cada vez mais pública e de todos. A história pode ser cada vez mais a história que fazemos! Poesia ou galhofa, capoeira madão. Mestre Bimba avisou que capoeira é pra jogar malandreado.
jogando esparramado capoeira. Ô menina, mexe a barra da saia, feito lua clareando, anda uma quilombola. Mestre Cosme vem tocando cachambu, nas margens do Paraíba, molha o pé devagarinho, oiá. Epa, hey! Saudações, ouvintes! Aqui é a Marina e esse é mais um episódio da Rádio Histórias que Fazemos. Hoje vamos fazer um pequeno passeio pelo centro da cidade de Teresópolis para poder ver vestígios da história que podemos encontrar na cidade. Tudo que você vai precisar para isso é encontrar um lugar confortável para sentar e aí poderemos começar. Tudo pronto? Vamos lá então, começando aos pouquinhos. Preste atenção na minha voz, daqui para frente. Feche os olhos. Respira fundo, se acomode onde você está. Comece a visualizar a Praça de Santa Teresa. De olhos fechados, respire fundo. Inspire. Expire. Inspire, expire. Você está bem no meio da praça, de frente para a igreja de Santa Teresa. Escolha o seu banco preferido para se sentar. O clima está agradável, faz sol. O céu está aquele céu de inverno, de um azul intenso, sem nuvens. Corre uma brisa fresca, enquanto o sol aquece sua pele. Olhe ao redor. Há um grupo de idosos em uma mesa de xadrez e um grupo de estudantes na outra. Há pessoas sentadas nos bancos dos canteiros, tomando sol em seu intervalo de almoço. Olhe para a igreja. Veja como ela é alta. A ponta da sua torre parece querer tocar o céu. Do lado esquerdo da praça, tem a Casa de Memória Arthur Dalmaço. Ande até lá. É uma casa estranha, parece antiga. É bonita, é colorida. Tem uma escadaria de entrada que lembra um filme dos anos 30. Continue andando para a Rua Delfim Moreira. Vá até a esquina da Calçada da Fama. Olhe o prédio, ele também parece antigo. Tem muitos detalhes nas bordas das janelas. Usaram até uma cor diferente, só para ressaltá-las. O prédio, de frente para ele, do outro lado da Calçada da Fama, também. Dá para ver algumas semelhanças entre eles. Siga agora no sentido do shopping. Passe por ele. Esse prédio é conhecido como Palacete Granada. Parece um pouco com a Casa de Memória. São os vitrais coloridos da varanda e a escada de acesso a ela também. Continue andando a Delfim Moreira no sentido dos carros. Veja bem esse grande muro amarelo, onde é o estacionamento a R$2. Podemos ver ruínas logo atrás do muro. O esqueleto de uma casa, sem teto, sem portas, sem janelas e com plantas crescendo por cima da construção. No muro tem os azulejos decorados, onde por trás da pichação está escrito Solar da família Perry, 1868. Seguindo a rua,
mais um pouco no sentido dos carros e chegamos a mais um prédio histórico, Colégio Estadual Higino da Silveira. Esse também tem nome e desempenha um papel social muito importante. É uma escola e sua fachada também é mantida em sua aparência original. Tem um formato que lembra aquelas construções gregas, um triângulo em cima de colunas arredondadas. Chamam esse estilo de arquitetura neoclássica. Respire fundo agora. Pense em todos os prédios que vimos até aqui. Vá caminhando de volta para a Praça da Santa Teresa. Caminhando e chegando à praça, de frente para a igreja novamente, volte ao seu banco. Respire fundo. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Guarde essas imagens do nosso passeio na sua cabeça e vá abrindo os olhos aos poucos. Bem-vindos de volta! Os prédios que vimos são marcas da história que podemos ver. São concretos, estão ali, nos lembrando da outra época, de outro momento histórico. E eles guardam memórias. Suas fachadas e seus próprios nomes nos contam, se puderem. Como o Palacete Granado e o Colégio Higino, por exemplo. Edifícios são exemplos de bens imóveis que podem ser tombados e transformados em patrimônios históricos. Patrimônios históricos. Isso quer dizer que a sua existência precisa ser preservada, porque eles estão ali para nos contar um pouco da história, e por isso são mantidos em suas formas originais. Os edifícios tombados são exemplos de patrimônios materiais. Outros exemplos são artefatos, artesanatos, coleções e acervos museológicos de fotos, filmes, arquivos, documentos e também sítios arqueológicos e mesmo núcleos urbanos, como o Centro Histórico de Ouro Preto, por exemplo. E além dos patrimônios materiais, que podemos facilmente ver e tocar, a exemplo dos prédios históricos, há também os patrimônios imateriais, que são as manifestações de saberes, ofícios e modos de fazer, festejos, formas de expressão. A capoeira e os mestres de capoeira, as baianas do acarajé, são reconhecidos como patrimônios imateriais brasileiros, por exemplo. Mas sobre isso, sobre memória e patrimônio, eu falarei melhor nos próximos podcasts. Dessa vez ficamos por aqui. Então você aí, pense no que mais podemos encontrar de vestígios da história em Teresópolis. E se quiser falar comigo, comentar, compartilhar o que você encontrar e souber, eu estou com as redes abertas. É só entrar em contato, eu vou adorar ter a tua companhia, porque afinal aqui é histórias que fazemos. E este foi mais um podcast da Rádio Histórias que Fazemos, na série Histórias, Memórias e Experiências de Teresópolis. Aqui é a Marina Bravo e nos vemos no próximo episódio.
Olá, ouvintes! Aqui é a Marina e este é mais um episódio do podcast do Histórias que Fazemos, na série Histórias, Memórias e Experiências de Teresópolis. E neste episódio eu vou falar sobre os patrimônios culturais de Teresópolis. Afinal, o que é patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é aquilo que representa a história e a cultura de um país ou de uma comunidade. É tudo o que criamos e valorizamos para nos representar e que queremos preservar. E os patrimônios oficiais de uma região ou de uma comunidade são escolhidos pelo governo, por órgãos públicos, que aqui eu vou falar sobre o IPHAN, com PH, e o INEPAC. Mas rapidinho, preciso fazer um link com o que eu já falei antes sobre memória social. O patrimônio cultural está relacionado com a memória social, porque essa memória também faz essa função de preservar e transmitir a cultura de um povo. Essa memória social está carregada dos conceitos e experiências de um povo e transmite ensinamentos de uma geração a outra. A memória social, ela conta como esse povo faz a sua história, certo? O patrimônio cultural, de maneira parecida, transforma a memória em história, apenas que faz isso através do apoio e reconhecimento do governo. O título de patrimônio cultural reconhecido pelo governo funciona para marcar oficialmente essa comunidade no mapa, torná-la conhecida, ao tornar público o seu patrimônio cultural. E é isso que o IPHAN faz em nível nacional. IPHAN com PH, quer dizer Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o outro que eu falei é o INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, do estado do Rio de Janeiro, no caso. Enquanto o INEPAC se preocupa em reconhecer e preservar o patrimônio cultural fluminense, o IPHAN se preocupa em reconhecer e preservar o patrimônio cultural brasileiro. E são esses órgãos públicos que definem como os bens culturais se tornam patrimônios culturais. Esses bens culturais podem ser desde construções arquitetônicas, como casas, igrejas, até formas de expressão, como música e dança, e técnicas de produção, como o fazer do queijo Minas, o fazer da viola, o fazer do acarajé. Ofícios que são também bens culturais porque eles são feitos de saberes e técnicas específicas, que são transmitidos artesanalmente, ou seja, que não podemos aprender na escola, aprendemos na prática e com mestres. Mas Marina, como funciona isso aí? Como podemos fazer um bem cultural se tornar um patrimônio cultural? E o que ganhamos com isso? Então, eu vou falar desse processo de patrimonialização, de tornar um bem patrimônio, pegando alguns dos exemplos dos patrimônios de Teresópolis. No caso da Casa de Memória e das ruínas da Quinta da Magnólia, que vimos antes, foi o INEPAC que os definiu como patrimônios culturais do estado do Rio de Janeiro. E isso quer dizer que, como patrimônio, não só essas casas devem ser preservadas em sua forma original, mas também elas têm a função de contar e representar a memória e a história do estado do Rio de Janeiro ou da cidade e do seu território. A Quinta das Magnólias foi construída em 1845, na posse de um inglês administrador que foi sócio de George Marsh. E em 1868 foi a família Perry que passou a ser dona da propriedade. No site do INEPAC diz que o processo de tombamento é de 1983 e consta como tombamento provisório, não há dados sobre seu tombamento definitivo. E em 1999 a casa sofreu um incêndio e ficou abandonada desde então. Outro patrimônio cultural em Teresópolis, reconhecido pelo INEPAC, é o chalé na Praça Baltazar da Silveira. O seu tombamento é de 1988 e hoje é a Casa de Memória. Antes disso, foi residência, foi ginásio, hotel e até a Biblioteca Municipal e sede da Secretaria de Cultura.
Para um bem cultural ser reconhecido como patrimônio cultural, ele precisa responder a critérios estipulados pelo INEPAC ou pelo IPHAN. E casas como essas são tombadas pelo valor histórico da sua arquitetura, sendo a arquitetura uma forma de expressão artística das construções. E os prédios tombados normalmente têm arquiteturas monumentais, são obras de arte, como a Esplanada de Brasília, ou tem estilos que marcam um tempo histórico, como o neoclássico do Colégio Gino. E tem mais para além da arquitetura. Como um bem tombado, essas casas passam a ser um bem público, o que quer dizer que não podem mais ser uma propriedade privada. Sendo algo público, deve ser aberto e servir aos interesses da população. E assim deve se preocupar em responder aos interesses da população, e isso é feito para garantir que a memória que ele preserva e a história que ele conta não represente interesses particulares. O chalé, com a casa de memória, cumpre um papel público, que é divulgar as memórias do município. Ali vimos sobre a construção da ferrovia, sobre a folia de reis, os músicos sanfoneiros da cidade e fazendeiros, claro. Mas podemos ver mais, não podemos? Eu sei que podemos contar mais também. Eu não vou falar muitos detalhes da ruína da Quinta das Magnólias, porque ela já diz por si. Uma coisa que acontece com a memória é que ela é viva. Ela é a representação do nosso passado e essa representação pode mudar com o tempo. Então, muitas vezes, alguns patrimônios, como prédios tombados, deixam de ser efetivos porque eles não representam mais a nossa cultura e a nossa memória. Congelados como a representação de um passado inalterado, eles perdem a habilidade de dialogar com as gerações seguintes. E é por isso que muitos museus fazem uso de atividades culturais e educativas para manter esse vínculo com o presente, com o tempo vivo, com as pessoas e com o público. Patrimônios culturais são mais do que prédios antigos. Vamos lá. Os patrimônios culturais manifestam a cultura de seu povo e contam sua história. Nos ensinam quem somos, de onde viemos. Ou deveriam, né? Então, essa é uma forma de fazer história, de registrar e reconhecer a memória do povo, oficialmente, perante o governo e as políticas públicas. Se não estamos satisfeitos com a representação que existe, as representações que existem, atualizamos ou criamos as nossas. Quais são os patrimônios culturais que podemos identificar em Teresópolis, que possam contar mais da nossa história? O IPHAN reconhece no estado do Rio de Janeiro o jongo. E será que aqui, na zona rural de Teresópolis, podemos encontrar registro da presença da tradição do jongo? Se havia jongo nas fazendas de Teresópolis? Ou repentistas mesmo? O repente, que é como o bisavô do rap, está em processo de instrução para registro como patrimônio cultural. E o circo de tradição familiar também. E eu sei que aqui em Teresópolis temos rappers repentistas e uma companhia de circo formada por uma família. Isso é referência cultural. Eu só queria dizer que vocês, como muitos outros agentes culturais, produzem riquezas culturais para a cidade. E com o tempo, essa produção cultural forma a memória da cidade. O que eu começo a olhar é que é possível fazer história através de iniciativas culturais. Eu estou apenas reconhecendo a história sendo feita. E sobre o patrimônio cultural, por que é importante ter a cultura e a memória de um povo reconhecidas como oficiais pelo governo? Essa é uma forma de torná-las públicas, e sendo públicas, elas entram no radar para recorrer a fomentos e a captação de recursos. Isso insere essas comunidades, essa população, no mapa político e também no mapa econômico. Ao termos um patrimônio cultural listado e registrado, podemos desenvolver atividades culturais e educativas para servir ao desenvolvimento local, ao crescimento da cidade. Os patrimônios podem gerar efeitos positivos para a economia de uma cidade ou região quando eles são articulados com o turismo, por exemplo. Mas ainda é tremendamente importante que eles se mantenham fiéis à identidade local, que eles representem a memória e a história da população da cidade.
O turismo nos mostra bem como é possível fazer o dinheiro entrar e girar dentro de uma cidade ao receber visitantes. Os turistas trazem consumo e investimentos para a região, público para as atrações culturais. E com isso, o turismo acaba gerando empregos em comércio, em obras de reforma e revitalização, em hospedagem, em eventos culturais. Essa movimentação de uma população extra promove o desenvolvimento de atividades econômicas e produtivas, mas não podemos esquecer da população local. O turismo é uma forma com que a patrimonialização pode ser positiva para uma determinada comunidade e sua região. Ela ajuda a promover o turismo e, com ele, os investimentos no território. Mas, para além do lado econômico que o turismo traz, que é importante a mobilizar iniciativas para o desenvolvimento local, não podemos esquecer do lado cultural, a alma, que essa patrimonialização traz à sua população. E mesmo do seu potencial pedagógico. Eu já falei um bocado aqui de como a cultura é pedagógica, de como ela nos ensina e como podemos aprender com as manifestações culturais, com a memória. O patrimônio cultural, afinal, é uma forma de tornar a história pública. É uma forma de fazer história, de registrá-la e divulgá-la. E é por isso que o Histórias que Fazemos trabalha a história pensando nele também. Como falamos, histórias, memórias e experiências, tudo junto. A história no nosso dia a dia, nossa, que fazemos. E muito obrigada pelos ouvidos, meus queridos. Aqui é a Marina Bravo e este foi o podcast do Histórias que Fazemos, na série Histórias, Memórias e